para vocês a parte anatômica, né, que tem, e algumas de amigdalite, tipos de amigdalite, para a gente tratar de via aéreas superiores. Quando a gente vai delimitar, né, na via aérea, né, então, infecções de via aéreas, a gente tem via aérea superior e inferior. Delimitação, então, na traqueia. Então, a traqueia é a delimitação da via aérea inferior, para baixo, né? Para cima, via aérea superior, certo? O que eu vou ter de infecções na via aérea superior? Eu posso ter sinusite, faringite, né? Laringite, otite. Uai, o ouvido está em comunicação com, com a via aérea? Está em comunicação, né? E amigdalite, ó. Então, essas são as vias aéreas inferiores aqui, ó, que a gente tem, então, alterações, né? Então, a corda vocal aqui, ó, vem aqui da traqueia para baixo, a gente tem a faringe, né? Faringite, o cara tá até rouco, né? E tem... Então, aí eu tenho laringe, né? Laringite, tá até rouco. Faringe tá lá em cima, que eu pego onde tem o quê? O conduto, a volta do conduto, junto com a orofaringe. Aí eu tenho a parte faríngica, que é a parte mais superior. A laringe está bem aqui onde tem a epiglote. A epiglote é uma cartilagem da laringe. Então, quando eu tenho as cordas vocais faz parte, então, da laringe, eu tenho a laringite, eu tenho rouquidão. Quando eu tenho rouquidão, né, um dos processos de tratamento é anti-inflamatório, correto? Pode ser um corticoide? Corticoide. Pode fazer o uso de prednisona para melhorar essa rouquidão, processo inflamatório dele. Pode utilizar o quê? A nimesulida? Pode. Então, nimesulida é muito bom? Bom. Tem nimesulida dispersível? Tem. Ah, então, aí eu já vou atuar na faringite, que é uma inflamação, certo? Não, a faringite, dificilmente eu vou ter uma faringite, né, que seja o que? Bacteriano. Ou laringite bacteriana. Normalmente a laringite, ela é viral, que acontece. E eu posso ter outras complicações. Então, a pessoa canta, faz esforço físico, né? Agride as cordas vocais. Eu tenho uma laringite. O que os cantores faz? Gargarejo, para melhorar, entendeu? Então, eu diminuo o processo inflamatório então na laringe, certo? Então, vamos então começar com a faringe, ou com a otite. Então, deixa eu colocar aqui. Então, não vou. Quais são os principais componentes que a gente avalia no ouvido? Orelha externa até o tímpano, orelha média, né? Que a gente tem o quê? A parte do tímpano até o forame oval, e aí depois eu tenho a parte sensorial, que é a parte da orelha interna, né? Que eu tenho o sistema auditivo junto. E o labirinto, que é o que mantém a gente o quê? Aqui, ó, posicionado, que é importante, então, o quê? O diâmetro, o quê? XY, né? Tem um diagrama, então, XYZ, para manter você em pé. Então, ele é importante, então, evitar a vertigem, né? Manter, então, a posição ortostática. Certo? Que jeito que eu vou diferenciar? Ó, tá vendo a orelha aqui? Na orelha eu tenho um conduto externo. Quando eu tenho um conduto externo, eu tenho infecção, eu tenho uma otite externa. Aqui é o tímpano. Com o tímpano aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Pronto. O tímpano aqui, ó. Do tímpano até o forame oval aqui, eu tenho o quê? O ouvido médio. É onde eu tenho, então, a bigorna, o estrivo, né? E o martelo. São os ossículos, os menores ossículos do corpo humano, né? E eles vão fazer o quê? A transmissão da condução sonora, né? Do som, né? Do ouvido, para o quê? Mecânico, para depois sensitivo. Então, ele que vai estimular aqui. Então, a membrana timpânica é importante? A membrana timpânica é importante. Importante porque ela vai vibrar e ela vai estimular, então, a condução, né, pelos ossos, então a transmissão, então, aqui, pelos ossos, e aí ele vai estimular, então, o forame, que vai passar pelo quê? Pela cóclea e o vestíbulo, que vão estimular, então, a parte sensorial. E essa parte, então, cóclea e vestíbulo, que é a parte que a gente vai ouvir, e a parte que mantém você em pé, intacto,
é o labirinto, que é esses 3 semicírculos aqui, ó, que eles mantêm o quê? Um diagrama entre X, Y na horizontal e Z, indo para frente. Então, aqueles diagramas que a gente via antigamente, lá na matemática, né, na parte vertical, horizontal, né, e adentrando, então, Z em outro diâmetro, isso é o que mantém, então, ele o quê? Em vários posições, mantém a gente na nossa posição e ornamento. Então, a gente consegue manter ereto devido a esse sistema, certo? Então, olha aqui então. Então, eu tenho um orifício, né? O conduto auditivo, ele varia aí, né? Ele é em torno de 2, 3 centímetros. Criança, 1 centímetro. Então, por isso que a gente, quando vai olhar, né? O otoscópio vai olhar, o ouvido é menorzinho, o bichinho é menorzinho, e você vai avaliar o tímpano. Então, quando eu olho o otoscópio, eu só tenho jeito de avaliar o quê? Conduto externo e médio. O médio pelo tímpano. Porque quando está infeccionado, cheio de pus, esse tímpano aqui ele vai ficar esbranquiçado, né? Então ele muda a coloração, porque aqui está cheio de pus. Você está vendo esse conduto aqui, ó? O ósseo faríngeo da tuba auditiva. Aonde ele cai? Cai lá na concha nasal, lá no seio nasal. Uai, então o meu ouvido tem a comunicação com o seio nasal? Tem. Por isso que quando eu tenho uma otite média, né, que eu passo um antibiótico, eu vou passar um corticoide inalatório tópico, uma budesonida, para ele tirar a inflamação, porque eu tenho uma cartilagem aqui, ó, que fecha esse forame, né, ósseo-faríngeo da tuba auditiva. E aí o pus não sai, então eu tenho que usar para poder sair, entendeu? Então ele sai, eu uso um antibiótico e eu uso também um anti-inflamatório corticoide, né, esteroidal, via nasal, para melhorar aqui. Uai, só isso? Não. Se você, já viu quando você vai andar aí de avião, ou você vai subir num lugar e aí desce, aí dá o ouvido faz assim, ó. Por quê? Porque eu altero a pressão aqui. Então esse canal é importante para alteração de pressão. O que você faz? Você faz assim, ó. Você abre a boca, porque quando você abre a boca, essa cartilagem desse forame, ele abre. Então ele controla e regula essa pressão do ouvido médio, certo? Por isso que é importante. Então, olha lá, ó, mesmo. Então, eu tenho aqui 2 ossos porosos nessas daqui, né? Observa que eu tenho, então, né, os ossículos que vão fazer a transmissão, e aqui onde é o canal auditivo sensitivo, que é o ouvido médio, que a gente não trabalha na farmácia, tá bom? Então, você vai avaliar o ouvido. Hoje tem a auricultura, né? Quem quiser trabalhar, fazer uma parte externa, eu quero fazer a auricultura, porque tem pontos de sistema nervosos que vão trabalhar ou emoção, ansiedade, né, que vão estimular, são pontos na própria orelha, importantes para avaliação, certo? E o conduto auditivo externo, esse é o que a gente vai avaliar. Quando você coloca, então, aqui, né, então ele tem 1/3 de cartilagem e um pouco de osso. Deixa eu ver se eu acho o cerume petrificado. Cerume, né? Nesse osso, quando. Deixa eu ver se eu. Aqui. Nesse osso, quando no ouvido externo, eu tenho uma cera de proteção. O que é o cerume? Vocês pegam o cotonete e enfia lá dentro, assim, ó. Tira. Moço, minha orelha tá suja. O que é cerume? É aquilo mesmo. O que é aquela substância? Aquela substância lipofílica, né? Ela consegue inibir, né, micro-organismo de proliferar, então ela tem enzimas proteolíticas e enzimas de defesa para não entrar o organismo dentro. Imagina um tubo aberto, né, que vai entrar aqui, ué. Então bactérias, outros, vai acabar contaminando. Então eu tenho então essa cera que protege, só porque o pessoal gosta de estimular, né, de pegar e limpar. Aí você estimula, 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 estimula. Quando você fica muito tempo sem limpar, ela petrifica, ela fica negra mesmo, né? Que a hora que você pega um cotonete e vai limpar, você empurra ela para dentro. Aí você vai empurra para dentro. Aí você fala assim, moço, mas eu tô surdo aí. Tô surdo, parece que tá opaco aqui dentro. De tanto cerume petrificado, você fica sem escutar direito. Porque o tímpano, que é essa membrana aqui, ó, tá vendo que ela é rosinha, ó, não é branca. Observa que ela é rosa, vascularizada, dá para ver os vasos aqui direitinho, ó, bem vascularizado. Por que isso? Porque eu tenho que avaliar como ela é uma membrana translúcida e vascularizada,
eu vejo que ela é bem branquinha, então eu tenho um triângulo luminoso quando eu vou olhar, né? Eu tenho que delimitar ela. Então, aí eu vou ter parecendo um cabinho aqui, ó. Opa! Quem é esse daqui, ó? É o cabo do martelo. O cabo do martelo ele fica aqui, ó, conectado aqui, ó. Então dá para visualizar, né? Eu tenho um umbigo nele, bem no centro. E aí eu faço um quê? Um X para diferenciar entre poste superior, anterior, né, inferior e antero superior. Eu delimito então meu tímpano e eu tenho que olhar para ver se ele não é perfurado, né? Então eu tenho otite externa, né? Otite externa, eu vou ter infecção no ouvido externo. Quando você usa muito cotonete, você pode provocar uma otite externa? Sim. Quando você banha lá na represa, entra água, vai dar uma otite externa, tá até doendo, difícil até de pegar na orelha, que a gente fala otite do nadador. Por quê? Porque o nadador que nada muito em água, ele tem várias otites, né? Otite externa, infecção de orelha externa. Que aí você vai usar o quê? O colírio otológico, tem que colocar para melhorar o ouvido externo. Não adianta só, né, você utilizar de via sistêmica. Então tem que ser local também. E aí é onde eu vou utilizar um corticoide, né, via otológica, um antibiótico. Por quê? Porque ele já não está produzindo mais aquela cera, que era proteção, então tem proliferação bacteriana, e às vezes eu tenho dermatite, né, uma descamação aumentada. Por quê? Porque está tendo proliferação, o organismo está tentando eliminar, e aí fica aquele cera parecendo branca, né, que na verdade é pele descamando. Então eu tenho que usar o quê? Um colírio. Aí eu vou colocar, né, otoxilodase, otobenovate, né? Tem às vezes um anestésico para diminuir a dor associado. Então você tem que colocar junto um antibiótico, um corticóide, um anestésico para estar tratando via otológica. Certo? Isso é otite externa. Otite interna, média, né? Não interna, média. Eu vou avaliar o que? O tímpano. Olhei o tímpano, tá desse jeito aqui, ó. Tá normal, tá? Não tá com otite externa, é outra coisa. Ele tem que avaliar direito isso. Por quê? Ele pode estar com dor no ouvido? Com certeza é uma otite externa, não otite média. Então, o otite média eu avalio pelo tímpano. O tímpano modificou, ó. Que tímpano é esse aqui, ó? Um tímpano normal, tá vendo, ó? Olha aqui, ó, o cabo do martelo aqui, ó. Ó o umbigo, ó o triângulo luminoso. Ó, bem, ó os vasos certinho. Isso aqui é um ouvido normal, aqui, ó, um tímpano normal, certo? Normal, normal. Vou pegar agora uma figura para vocês na internet, vou mostrar o otite, enquanto tem um otite média, como fica um tímpano, certo? Então você vai observar, é normal lá. Então é dos ossos. Ótimo. Deixa eu pegar aqui para vocês uma figura da. Certo? Então, eu tô transmitindo a minha tela normal. Vamos lá analisar agora. Ó. Vocês estão vendo aqui a tela. Ó. Olha aqui. Dá para ver o que aqui? Ó, questão de pus. Lateralizado, ó. Eu tenho uma parte, né? Eu vou dividir. Então, otite eu vejo aqui, ó. Ela tem uma secreçãozinha, um acúmulo aqui nessa região. Eu tenho um acúmulo aqui. Aqui tá normal ainda, né? Eu pego aqui. O que eu tenho aqui? Opa, eu tenho bolhas dentro, bactérias que são o quê? Produtoras de gases, né, anaeróbicos, eles vão produzir, vai aparecer desse jeito, né? Então tem produção então de gases, né? Quem que faz isso? Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ele dá essa presença, né, com presença de alteração, com bolhas. Se eu pegar então, vamos pegar outra aqui. Observa, eu tenho aqui pus aqui, que dá uma otite externa, mas eu já tenho um pouco de otite média aqui também, ó. Mesma figura daquela outra lá, ó. Então, vocês estão vendo que tem alterações, o que aqui? Já na otite, tanto externa como média. Então, eu olho. A pessoa pode ter uma infecção externa e passar para otite, para orelha média? Pode, ele pode passar sim.
Então, se você observar, você tem vários, então, exemplos, ó esse daqui. Então, vamos olhar aqui, ó. Ele está com uma hiperemia, tá vendo? Ele está com pus lá dentro? Muito pouco. Mas ele tem uma presença? Tem, ele tem uma presença bem aqui, ó. Ele tem uma hiperemia bem, ó, tá aumentado com uma otite externa, indo para uma média? Sim, né? Então ele tá com infecção aqui, ó. Ou somente com inflamação. Observa que eu olho principalmente para ver uma infecção, eu olho ponto de pus. Quando eu tenho pustulações, eu vejo então que ele tem o quê? Uma infecção. Então, isso eu vejo que jeito? Com otoscópio. Olha essa daqui. Observa que eu dá para delimitar o tanto de pus que tem presente. Ó. Olha a hiperemia, que tem vascularização local. Olha o pus aqui. Então, quando você olha, ele sai daquele normal. Então, se eu pego um otite, olha, com pus, olha a presença de pus, olha o gases, então com estafilococcus, aí eu vejo que está com uma infecção. Vamos lá quando eu tenho o quê? Ruptura de septo, né? Então eu estou tirando aqui, ó. Você está vendo aqui? Olha o tamanho dessa ruptura. Eu posso fazer lavagem? Não posso, né? Essa daqui com certeza vai ter que fazer um processo cirúrgico depois, porque a abertura é tão grande do tímpano que não tem como regenerar, né? Então olha esse daqui, olha a abertura, está todo exposto. Com certeza tem comprometimento também de ausculta, a pessoa não escuta direito. Então, quando você tem uma otite, o que acontece? Ó? Observa, ó o pus dessa aqui, ó, comparando, ó, tá normal, eu tenho aqui só secreção, né? Então pode acontecer só de secreção. Vamos colocar, você tá com gripe, gripado. Na hora de espirrar, o que você faz? Você tampa o nariz e o que você faz com o muco que tá lá dentro? Vem para cá, ó. Então, eu tenho uma otite média com fluidos do sinusal, da questão da gripe, né, que você jogou para trás. Ela não é, né, pustulenta, mas você vai entrar, ela é só por fluido, mas é uma otite média. Diferente quando eu tenho uma otite com pus, que olha aqui esbranquiçado, ó. Então, eu estou vendo aqui esbranquiçado, né, com pus, né, com pustulação, e essa daqui com fluidos. Então, quando você fica gripado, se você fecha o nariz para espirrar, você joga para dentro. Então, você joga o muco para dentro. Então, é importante avaliar isso para você, hora que for olhar com o otoscópio, saber se é presença de bactéria ou não, certo? Então qual é o tratamento numa otite média? Via sistêmica, certo? O que você vai usar sistêmico? Amoxicilina. Amoxicilina é tratamento, então, amoxicilina, 500 miligramas, um comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias. Ah, mas não resolve, já tomei já. Amoxicilina com clavulanato de potássio. Pode utilizar, então vai utilizar o mesmo tratamento, né, de 500 miligramas, por 7 dias. Ótimo. Ah, não melhora para mim. Cefaclor, 500 miligramas, né, vai tratar de novo, de 12 em 12, por 5 dias. Beleza. Cefalosporina, até que eu tenho uma melhora. Ou azitromicina, a gente deixa por último, que a gente não tem a eficácia, por mais que é boa, muitos pacientes não é tão bom, porque a azitromicina é bacteriostático. Lembra que ela paralisa, então, o crescimento bacteriano. Então, nem sempre tem um bom fator, né, de eliminação. Por isso que a gente entra primeiro com a amoxicilina. É a droga de escolha na otite, certo? Ou, eu tenho lá injetável, né? O cara vai embora para a fazenda, ceftraxona, né? Faz uma ceftraxona de 1 grama para ele, né? Faz um sinergismo, ceftraxona de 1 grama e passa uma amoxicilina de 500 miligramas. Isso é certeza que o cara vai embora para a fazenda e ele vai melhorar, certo? Então, tratamento, vamos lá. Amoxicilina, 500 miligramas, né? Não dá certo para mim, não. Amoxicilina com clavulanato de potássio, ótimo, porque aí eu pego, então, até streptococcus, né, beta-hemolítico, presente. Ou cefaclor, ótimo. Ou azitromicina, ótimo, né? Mas tá vendo que eu estou deixando ele por último, né? Eu posso, então, colocar antes da azitromicina, ceftraxona. Então, eu posso fazer um sinergismo e melhorar aqui o meu tratamento para passar para ele, o paciente ir embora tranquilo. Paciente de otite de repetição, tratamento 14 dias, tá bom?
pode tratar, porque ele tem que melhorar quando é de repetição, e a gente tem que fazer sinergismo. Quando é otite de repetição, não tem como. Você vai usar ceftriaxona associado com amoxicilina, é uma da escolha, né? Ou cefazolina, que aí a cefazolina é injetável, né? Com a amoxicilina, sempre você vai fazer um sinergismo, certo? Então tem que ser no mínimo 2 drogas quando é otite de repetição. Viu que os medicamentos não mudam, é o mesmo para o tratamento, tá bom? Esses é o de otite média. Avaliou, e se for um otite externa? Passa lá um otobenovate, um otoxilodase, né? um otosporin, para complementar, uma budesonida nasal, para melhorar, então, para diminuir a inflamação do otofaringo do tubo auditivo, para sair o fluido, então, da otite, do canal do auditivo médio, né? Com 6 nasal, entendeu? Então, eu tenho que utilizar para melhorar, então, essa via. Essas são associação com um tratamento de primeira escolha bom para um paciente com otite média. Então, sempre associar. Se ele está com muita inflamação, passa, então, um anti-inflamatório para ele. Tá? E vai ajudar bastante. Ele diminuir o questionamento. Certo? E, Professor, diga, só interrompendo um pouquinho. pode falar. Por exemplo, se a pessoa não souber que ela tem uma otite, acho que é assim que Uhum, fala, não sei. uhum. E aí quais seriam os sintomas que ela poderia perceber sem ir ao médico? Ou não tem como? Você vai sentir. O que você vai sentir? Dor de ouvido. Todo mundo fala assim, tá doendo o ouvido. Quando é uma otite média com pus, tem febre, certo? Otite média com pus vai dar febre, dor no ouvido. Quando tem perfuração timpânica, sai então pus pelo ouvido. Então, aí o que o paciente mais reclama? Dor de cabeça devido à dor do ouvido, que aí ele tem dificuldade até mastigar. Dói tanto o ouvido dele que a dor passa para a parte mandibular, que ele acha que é dor, às vezes, até de cabeça. Ele fala, moço, meu ouvido tá doendo aqui, ó, tá até ruim. Começa a ter dor de cabeça, febre, entendeu? Esses são os principais sintomas. Então, otite mesmo, tanto externa como média, você vai reclamar de dor no ouvido. E eu gosto sempre de colocar um colírio otológico. Sempre. Mesmo sendo otite média, como otite externa. Entendeu? Então, um paciente que vai embora, não, o paciente às vezes não tem condição de comprar, aí eu passo só o comprimido e peço ele para retornar. Tá bom? E aí eu passo sempre um anti-inflamatório, eu passo nesses casos, passo aí um corticoide para ele, ou a budesonida mais um anti-inflamatório não esteroidal. Se o paciente reclama de muita dor, aí eu faço uma associação, porque a budesonida vai ajudar a tirar aquela secreção do ouvido médio para a via nasal. Por isso que eu faço associação com budesonida nasal. Entendi. Professor, outra coisa. Hum, Deixa eu ver o que que eu ia perguntar para o senhor. Essa ortite aí, uhum. como que ela. Deixa eu ver como que eu vou perguntar. Como que ela aparece? Assim, A é otite, porque a gente cutuca demais o ouvido ou não? quando você cutuca demais o ouvido, você tem uma otite externa. Aí vai tá inflamado principalmente até o ouvido, de fora do ouvido, que é tão dolorido que a hora que você vai colocar o cotonete dói. Entendeu? Você lesionou o ouvido externo. Quando é o ouvido médio, é lá dentro, né? Normalmente você vai estar associado com infecção de garganta, que acabou indo para. Você está com irritação de garganta. Logo vem para uma infecção de ouvido. Por quê? Quando você tem uma inflamação da via aérea superior, né? Com a rinite, quando eu estou com a gripe, o ouvido ele começa a fechar. Aí eu tenho um efluso, né? Um efluso do líquido, daquela secreção nasal para dentro do ouvido. E acaba, às vezes, provocando depois uma otite. Então, aí aquele cara, quando você está gripado, você já percebeu que seu ouvido fica tampado, né? Nariz tampado, congestionado, parecendo que tudo congestionado. Por quê? Por causa daquele tubo. E aí é onde, quando tem febre, você tem infecções. Pode ser viral ou bacteriano. Quando é pus, é bacteriano, entendeu? Quando ainda está de secreção de efuso nasal, pode ser viral e pode ser início bacteriano. Mas a clínica sempre é a mesma. Dor de cabeça, dor de ouvido, né? Sempre associada após uma infecção de garganta ou uma gripe, entendeu? Sempre é assim. Você tem que perguntar e vai ver. Então você gripou esses dias, né?
tive gripado, tem uma semana que eu tava gripado, aí ele aparece uma infecção de ouvido médio, né? Não, tem infecção de garganta, né? Já tomei já um monte de remédio, deu uma melhoradinha, mas piorou, e agora veio até meu ouvido. Você vai ter que tratar tanto a otite junto com a infecção de garganta dele. Por quê? Porque é uma comunicação que tem, o sistema da via aérea superior, ele tem uma comunicação tanto com seios nasais, que vira sinusite, otite, né, amigdalite, em conjunto. Então, uma infecção de via aérea superior acaba infeccionando tudo às vezes. E aí você tem que entrar com antibiótico para tratar tudo. Aí o sintoma, otite, né, febre, dor de cabeça, dor de ouvido. Se tiver muito ouvido, o ouvido tá doendo assim, ó, o ouvido externo, você não consegue nem enfiar o cotonete. Opa, com certeza é um otite externo. Tem que usar o colírio. O colírio otológico, eu falo. Sim. Saulo, quando você tem dor de ouvido por bruxismo, seria na parte interna? Não, ATM. Você vai ter que usar pois é. botox. Aí vai ter que usar botox, né, para poder diminuir essa contratibilidade, então, do masseter, para diminuir. Porque senão. Mas seria ali na base do tímpano? A dor. É porque é o seguinte: o osso esfimoide, ele acopla a cartilagem do osso coroide da mandíbula, que a gente fala que é a articulação temporomandibular. E esse etimoide, ele é o osso base do ouvido. Então, às vezes a dor é na mandíbula, na articulação, só porque ela é transmitida por dentro do ouvido. Entendeu? Então aí o cara chega lá e fala assim, moço, mas tá dor de ouvido. Você olha o ouvido dele, não tem nada. Nada, nada, nada. Aí você pede ele para fazer assim, ó, abrir e fechar. Você vai ver a oclusão da mandíbula dele. Se dançar, é porque ele tem ATM. Entendeu? Aí você vai falar, ó, você procura o seu dentista, que é o dentista que trata, então, de ATM. Aí você encaminha para ele. Entendeu? E tem gente que tem até enxaqueca com isso. Respondi isso, Suzana? Respondeu. Respondeu? Porque a minha, quando está descompensada, ela tampa o ouvido completamente. Tampa mesmo. Porque a base do osso é o mesmo da mandíbula, você entendeu? Da onde tem a articulação. Então a transmissão é uma transmissão de onda mecânica, que acaba estimulando e é onde você sente como fosse o ouvido. Aí acaba estimulando. Tem gente, né, que chega lá, mas se você olha o ouvido, não tem nada no ouvido. E às vezes você pega o cotonete, tenta limpar para ver se vai tirar o tampão, né, para melhorar. Aí às vezes você lesa, né, pelo cotonete, aí vira uma otite externa. Entendeu? Mas a forma melhor de você tratar é ir no dentista, usar a toxina botulínica para fazer o controle da tensão da mandíbula, né? Quem tem bruxismo, fazer placa, que vai ajudar bastante. E aí tem outros tratamentos, até aparelho para poder dormir às vezes. Porque quem faz é o dentista, isso aí. Entendeu? Então procura o seu dentista. Você vai ver bem uma melhora boa. Se tiver tampado, você vai constantemente utilizar colírio otológico. Você vai ver que não tem uma boa melhora. Você vai, volta, vai, volta. Por quê? Porque o problema é na articulação, não é o ouvido. Não, eu uso placa e uso botox, aplicação. Só que eu tenho a dor, volta e meia, ela vai e volta, como se fosse infecção. Tá. Então, você poderia utilizar, né, como preventivo, às vezes, não sei se você já pensou, né, um propanolol para diminuir, então, pode ser, entendeu? Porque está condicionado principalmente nos períodos que você está mais ansiosa ou tem maiores problemas, que aí estimula e provoca mais isso. Porque se você não fazer esses procedimentos e às vezes tratar um pouco, principalmente nesse período de ansiedade ou que vai comprometer mais, cada vez piora. E bruxismo não tem como, é familiar, isso é hereditário. Eu tenho, minha família, todo mundo tem. Meus dentes de baixo é todo riçado por causa disso. Entendeu? Quem tem, não tem como. Não existe uma cura, tá? Não existe. O ruim é isso, mas não existe. As coisas difíceis. Mais alguma dúvida?
Eu tenho, professor. Pode falar. Essa é uma área que eu acho bem interessante. Deixa eu Não, falar. pode Eu não falar. sei se eu vou achar nojento ou o povo aí vai achar nojento, mas eu preciso perguntar. Eu tenho essa dúvida faz tempo. Não, pode ir. Tranquilo. Por que que tem gente que tem cera assim e aparece do lado de fora e outras pessoas não? Você chega a ver assim do lado de fora. Tem gente que tem hiperprodução de cera, né? E isso aí pode ser genético, né? Ou possa ser que quem tem, às vezes, alguma coisa, vai água constante no ouvido, tem um conduto, porque tem variação de conduto. Às vezes o conduto é mais retificado e às vezes o conduto é mais tortuoso, né? Isso compromete o quê? Para entrar água. Então, tem pacientes, né? Tem gente que vai chegar lá, vai ter o conduto, às vezes, mais retificado e horizontado, né? Então, ele fica mais levantado. A água entra com maior facilidade. Então, para isso, tem uma hiperprodução de cera. Fisiológico, normal. Que jeito? Quando está em excesso, limpar ou fazer lavagem otológica. Entendeu? Usa o cerumim, faz lavagem, tira o excesso de cera. Aí vai, pessoas desse jeito vai fazer lavagem de 2 em 2 anos, vai ter que fazer lavagem. Entendeu? Tem gente que tem essa hiperprodução. Não precisa preocupar. É fisiológico e é natural. E cera é importante para o ouvido, para proteção, para evitar otite externa. Entendi, obrigada. Nada. Vamos lá, então eu mostrei aqui uma foto da amigdalite, né, de uma amígdala. Então observa aqui, ó, eu tenho a úvula, né? Eu tenho os pilares midalianos e atrás dele eu tenho o quê? A amígdala, que é um tecido linfóide, né? Então, quando eu tenho presença de corpo estranho, né, na amígdala, pode ser armazenado? Pode, principalmente em criança. Eu tenho aqui, ó, tá vendo um espinho aqui? Esse aqui é um espinho, ó, bem onde tá minha setinha aqui, ó. Então, presença de corpo estranho, né, que você visualiza, e aí ele tem, então, um processo inflamatório. Então, você vai observar, tem um processo inflamatório depois. Olha aqui, uma amigdalite eritematosa com pus. Opa, você tá vendo que a úvula dele aqui, ó, tá aqui, bem grande, né? Eu tenho um pilar amigdaliano, e o que eu tenho grande aqui, ó? Uma amígdala. O que são esses pontos aqui? Pus, né? Você vai ver que é um paciente, ó, uma pessoa que não limpa a língua direito, então, ó, o acúmulo de resíduo na língua. Então, não tem uma boa higiene. Então, normalmente, quem tem infecções repetitivas de amidalite ou tonsilite, que hoje é o termo correto que utiliza, e ele tem o quê? Ele tem falta de higiene, né, bucal. Então tem que pedir para raspar a língua. Tem aqueles raspador de língua hoje que vende, você raspa a língua. Então quando você vai olhar, ó, tá enorme, né? Ué, quando tá enorme desse jeito, eu uso anti-inflamatório? Uso, porque tá tampando, ó, 50% aqui da questão da cavidade orofaringe dele, ó. Aqui a outra amígdala dele, ó, pequenininha. Ele tem uma hipertrofia dessa daqui, ó. Olha o tamanho dela, ó. Gigante. Entendeu? Então ele tem que tomar um anti-inflamatório, certo? E amígdalas linguais, tem na língua? Tem. Você olha lá, ó, na língua, nas papilas ovalares, né? Eu tenho, então, uma amigdalite da própria língua. Quando o cara fala assim, nossa, a língua aqui tá ardendo, tá raspando, então posso chupar um limão que arde demais. Às vezes ele tem uma amigdalite das próprias amígdalas, né? Lá da língua. Então, uma pseudomembranosa. Então, observa que aqui tem os pilares milarianos. Aqui é onde tem um acúmulo de placa, formando, parecendo uma membrana, né? Uma infecção, então, bacteriana na própria amígdala. Você vai aqui, ó, observar, ó. Olha só, ó o tanto de pus. Tampado. Fechou a cavidade oral dele, ó, quase toda. Observa que língua é essa. Tem pacientes que não têm uma higiene bucal muito boa, né? Então, observa que eu tenho... Isso é pus. Eu tenho que avaliar se é pus, né? Se tem pustulação, ou se é grano de alimento, porque a amígdala acumula alimento. Quando você nasce, né? Você é jovem, até os 12 anos, a sua amígdala parece uma laranja. Lisinha, né? Um maracujá. Novinho, aquele maracujá novinho, lisinho. Quando você vai envelhecendo, o maracujá, ele não fica murchinho, cheio de erosões, a sua amígdala fica do mesmo jeito. Naquelas erosões, acumula resíduo, né, que forma grumos, que não é pus. Então, você tem que ver se é pus ou não é. A coloração muda, mais branquiçada. E aí, acumula e tem um odor fétido. Tem gente que faz, né, tirada das amígdalas por causa desse acúmulo fétido, né, por questão estética, para ajudar, certo? Então, observa aqui, ó, eu tenho então uma hipertrofia da amígdala,
Uai, tem pus aqui? Não, ó. É só uma inflamação. Aqui eu só uso o quê? Anti-inflamatório, eu não uso. Ó, você tá vendo aqui, ó, esses buraquinhos que eu falei aqui, parecendo um maracujá, murcho? Aqui acumula resíduo. Tá vendo esse branquinho aqui, ó? É acúmulo de resíduo, não é pus. Entendeu? Então a amígdala tá hipertrófica. O que é hipertrófica? Gigante, né? Teve um aumento da amígdala. Nesse aumento aqui, né? Eu tá tampando, então, a cavidade oral. O cara tá com dificuldade até de engolir. Ele faz assim, ó, moço, não tô dando de engolir nada. O que você vai usar? Anti-inflamatório não esteroidal. Pode ser o esteroidal? Pode ser o esteroidal. Por máximo 5 dias. Prednisona por 5 dias. O anti-inflamatório não esteroidal. Nimesulida. Bom, perguntar se ele tem problema renal, se ele é diabético. Por quê? Porque diabético vai ter problema renal futuro. Então, eu evito nesses pacientes nimesulida. E hipertenso, né? Eu evito a nimesulida. Não, posso passar nimesulida. Por quê? Eficiente, né? Liga bem na COX-2, então ótimo para tratamento. Outro que eu posso utilizar, o etodolaco. Etodolaco, Flancox, né? Ele também tem uma seletividade muito boa para COX-2 e é melhor no tratamento de parte amigdaliana, tecido mole. Então, eu gosto de passar o etodolaco. Eu evito muito nimesulida. É muito bom? É. Né? Então, quando o paciente é jovem, ainda eu passo nimesulida. Quando já é um paciente mais idoso, eu evito nimesulida por causa de complicações renais futuras. Certo? Então, é uma hipertrofia, observa o tamanho, tampada, então, a garganta, a amígdala dele. Aqui eu vou passar o quê? Anti-inflamatório. Aqui eu não tenho, então, infecção bacteriana, porque eu não tenho pus. Aqui já tem pus? Ó, eu já tenho placas, né? Olha aqui o acúmulo, ó. Então, só porque eu tenho que diferenciar placa com acúmulos de lesões, ó. Mas aí eu já passo, vamos olhar. Tá hipertrófica? Um pouco. E essa daqui, tá hipertrófica? Não tá, não tem um acúmulo. Mas aqui eu tenho acúmulo de resíduo? Tem. E esse acúmulo de resíduo dá mau cheiro? Dá. Mas aqui eu já tenho placa bacteriana junto. Então é um paciente que já de meia idade, né, por causa da quantidade de acúmulo, né, ele tá aqui com um pouco de uma hipertrofia, né, um aumento, mas está bem hiperemiado. Hiperemiado é o quê? Bem inflamado? Não, não está bem vermelho, não. Está bem rosinha. Então eu tenho que olhar isso, né? Observa quando ele está bem vermelho, ó. Isso aqui é hiperemiado, ó. Então aqui, ó. Então eu tenho que olhar, entendeu? E afta. Afta na cavidade bucal. Então aqui, ó. Você está vendo aqui, ó. Isso aqui é afta, ó. Infecção micótica. Então afta com infecção micótica. O que eu vou fazer, ó? Aqui já é com infecção com fungo. Como é que eu sei que é fungo? Você está vendo que é esbranquiçado? Eu tenho vários pontos até no palato, na região do palato. Isso aqui, qual fungo que acontece isso? Cândida, né? Que eles falam sapim cândida. O que vai fazer? Bucejar com nistatina. Então vai fazer gargarejo. A gente tem nistatina, que é solução. Vai fazer gargarejo e jogar fora. É a forma de eliminar. Isso aqui, então, é uma forma de contato, né? Órgão genital, passa na boca e tem uma contaminação. Então, pode acontecer. Afta, eu vou fazer gargarejo, né? Vou fazer gargarejo com bicarbonato, né? Então, eu faço com bicarbonato, não com sal de fruta, tá bom? Não utilizo, porque tem um citrato, tem outros. Então, com bicarbonato, por causa do pH. Então, eu tenho que modificar o pH. As aftas apresentam porque as pacientes que têm refluxo, sempre que tem afta, você pergunta se tem refluxo. Por quê? A boca, ela produz lisozimas e enzimas bactericida. Se está tendo proliferação de bactéria, vai ter afta, porque está alterando o meio. Então, pacientes que têm refluxo, estomatite, ele altera o pH bucal para um meio mais ácido, né? Altera, então, para um meio mais ácido um pouco. E aí eu começo a ter afta. Eu vou pegar, então, fazer gargarejo de bicarbonato, que vai ajudar, né, a eliminar, então, as bactérias, por causa que ela é termófilas. Ela depende termófila não, ela depende do pH presente. Termófilos que seria de temperatura, assim, né? De pH. Ela depende do pH do meio para sobreviver. Então, por isso que a gente faz, então, gargarejo com bicarbonato. Tá bom? E o fungo, né, com nistatina faz gargarejo. E tuberculose, né, e cancro. Cancro é um tipo de HPV que se tem hoje, então, sexo oral, devido ao sexo oral, pode, então, acometer tuberculose.
pode sim, principalmente pacientes que são imunossuprimidos, pode vir ter na região amigdaliana. Então, cancro, né, que é tipo de HPV, aquele HPV, então, do colo uterino, a gente tem vários tipos, né, 6, 11, então tem um cancro, condiloma, tem-se, então, vários, então, aqui na presença orofaringe, então, aquelas mulheres que o homem ejacula dentro, então, ou homossexual, quando tem relação sexual e ejacula dentro, o esperma tem presente, então, essa parte viral, e ele tem, então, cometimento, então, de cancro na cavidade oral, certo? Então, é bom sempre avaliar. E aqui, uma infecção, então, amigdaliana, com placa pseudomembranosa, então a gente tem que tratar. O que a gente trata? De novo, amoxicilina é a droga de escolha, né? Não tem como. Ah, o cara já está tendo muita resistência, já tomou várias vezes. Beleza, amoxicilina com clavulanato. Não, já tomou várias vezes. Opa, então eu vou entrar no Cefaclor. Cefaclor é bom? Bom também. Ah, não, mas só tem lá a solução, né? Não, comprimido é muito caro. Cefalexina, eu vou manter na cefalosporina. Cefalosporina pega muito bem, então, as amigdalites. O que as amigdalites normalmente são? Streptococcus piógenes, Staphylococcus aureus, né? Staphylococcus pneumoniae, Moraxella e a Haemophilus influenza. Então, eu tenho que pegar antibióticos que acometem essa classe, né, esses 5. Então, ceftriaxona, paciente, né, não importa, não, de ser injetável, ótimo. Ceftriaxona, ótima escolha. Mas a primeira escolha é a amoxicilina. Ah, e a azitromicina? Se o cara tem alergia à amoxicilina, à classe das penicilina, você vai para a azitromicina. Ou clindamicina, ou vancomicina, ou aminoglicosídeo, que é gentamicina ou amicacina, entendeu? Então, ele tem alergia às classes das penicilina, eu vou para outras. O correto aqui, então, é amoxicilina com clavulanato, iniciar o tratamento com ele. Cefalexina, bom, né? Então, eu posso entrar, muito bom. Cefaclor, bom, ótimo. Observa que eu tenho um escalonamento, né? Primeiro é o bactericida. Depois, né, por que eu não entro direto com a azitromicina? Porque a azitromicina é um bacteriostático, certo? Então, eu prefiro o bactericida. Ele é melhor porque ele mata a bactéria. Por isso que eu entro com elas. Então, você pode entrar com cefuroxima também, ótima escolha. A cefazolina, ótima escolha. Então, as classes da cefalosporina e penicilina. Mas a primeira escolha, se caso chegar para você, é a amoxicilina, tá bom? As penicilinas são as drogas de primeira escolha para o tratamento de amigdalite. Perguntas? Suzana, Tainá, alguma pergunta? Não, sobre isso aí não. Suzana, alguma pergunta? Laís, tranquilo? Vitor? Jeane? Então, ótimo. Certo. Então, hoje, então, a gente encerra por aqui. Então, a parte de antibiótico, né? Fala, Vitor. E professor, Diga. pode encerrar aí a minha pergunta a respeito de química farmacêutica. Ah, tá. Deixa eu encerrar, deixa eu parar a gravação, então. Peraí.